Gente, boa noite. Boa noite. Então vamos agradecer ao Cláudio, né, o primeiro estudo aí do Evangelho, agradecer a Jesus, né, por estarmos aqui e dar continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, né? A semana passada nós falamos no comentário do Kardec, né, sobre a questão que a gente estava estudando, um comentário grande até, né, que é sobre a questão 148, falando sobre materialismo. E eu trouxe o livro Céu e Inferno, semana passada, e li umas perguntas que tem aqui no livro. Nós vivemos, é o primeiro capítulo, né, do livro Céu e Inferno. Nós vivemos, nós pensamos, nós agimos. Eis o que é positivo. E nós morremos, o que não é menos certo. Mas ao deixar a Terra, para onde vamos? Então, essas perguntas que a gente precisa responder, né? Ter a resposta para elas. Ao deixar a Terra, para onde vamos? No que nos transformamos? Estaremos melhor ou pior? Seremos ainda nós mesmos ou não mais o seremos? Ser ou não ser? Essa é a alternativa. Ser para todos sempre ou nunca mais ser? Tudo ou nada? Viveremos eternamente ou tudo estará acabado para sempre? Vale a pena pensarmos em tudo isso? Todo mundo pensou? Eu fiz essa pergunta semana passada. Todo mundo pensou? Se vale a pena pensar em tudo isso? Pois é. Aí, no comentário aqui do Kardec, nós finalizamos na parte que ele fala assim, bom, ninguém costuma se dizer, voltou de lá, do mundo espiritual, que é para onde nós vamos, né? Ninguém voltou de lá para nos dar conta do que existe. Aí nós falamos uma série de questões a respeito, que o Espiritismo, para nós, não existe mais essa questão, essa dúvida. Nós já temos certeza disso. Quem convive dentro do Espiritismo, e principalmente em reunião mediúnica, já não tem mais essa dúvida. Porque o que a gente mais faz aqui, na reunião mediúnica, é conversar com as pessoas que morreram, né? Que desencarnaram. Então, para nós, não tem essa dúvida. Isso, porém, é um erro. E a missão do Espiritismo é precisamente a de nos esclarecer sobre esse futuro, a de nos fazer, até certo ponto, vê-lo e tocá-lo, não mais pelo raciocínio, mas através dos fatos. Então, quais são os fatos? Os fatos da manifestação dos Espíritos. Graças a comunicações espíritas, isso não é mais presunção, uma probabilidade sobre a qual cada um imagina à vontade. Que os poetas embelezam com suas ficções ou enfeitam de imagens alegóricas que nos seduzem. É a realidade que nos mostra a sua face, porque são os próprios seres do mundo, do além-túmulo, que nos vêm contar a sua situação. Dizer-nos o que fazem, permitem-nos assistir, por assim dizer, a todas as peripécias da sua nova vida e, por esse meio, nos mostram a sorte inevitável que nos está reservada, segundo os nossos méritos ou os nossos delitos. Há nisso alguma coisa de antirreligioso? Bem pelo contrário, pois os incrédulos assim encontram a fé, e os tíbios uma renovação de fervor e da confiança. O Espiritismo é o mais poderoso auxiliar da religião. E se assim acontece, é porque Deus o permite, e o permite para reanimar as nossas esperanças vacilantes e nos conduzir ao caminho do bem, pelas perspectivas do futuro. Então, aqui finaliza aqui o comentário, mas aí finaliza esclarecendo para nós e deixando a questão no ar,
se nós realmente já estamos de acordo com essa realidade que ele fala aqui. Da certeza da continuação da vida, da existência dos espíritos, da comunicação entre os espíritos. Tudo isso está claro para nós? Tem alguém que tem dúvidas sobre isso? Se está ou não vivo? Se continua ou não vivo? Tem dúvida, mas não tem? Para nós que não, né? Se tiver, a gente vai falar? Hã? Tem que falar. Ideal seria falar. Por que não falaria também? Pois é. Então, essa é a questão. Se tiver, a gente vai falar? Se tiver, a gente precisa falar. Precisa contestar, se for o caso. Eu não acredito nisso ainda, não. Eu não concordo com isso ainda. Me faltam algumas coisas. Me faltam alguns detalhezinhos. Esse é o objetivo do estudo. A gente trabalhar questões, ensinamentos que deixem isso claro para nós. É importante saber isso? É. Não dos outros necessariamente, mas é para nós. Eu preciso ter certeza que a minha vida vai continuar. Porque, pelo bem ou pelo mal, saber que a vida vai continuar vai ajudar. Pelo bem, que quanto mais bem você fizer, melhor continuará no plano espiritual. Pelo mal, porque quanto mais mal fizer, pior será no plano espiritual, na continuação da vida. Então, pelos dois lados é importante saber, né? Não é uma questão de crença. Vocês viram aqui que ele fala assim: o Espiritismo é o mais poderoso auxiliar da religião. Nesse momento aqui do Livro dos Espíritos, bem no comecinho, ele ainda não está se posicionando ou posicionando o Espiritismo como religião. O Livro dos Espíritos é o livro da filosofia espírita. Ele não trata diretamente de religião, principalmente pelo aspecto que era, de como se conduzia a religião na época. Ele tratou da filosofia espírita. Então, esses assuntos todos estão na filosofia espírita. Aí ele fala que as religiões precisam, que a filosofia espírita vai colaborar muito com as religiões para que elas, por um ponto de vista filosófico e até científico, consigam confirmar coisas que estão só no nível da fé cega. Aí a proposta é buscar a fé racional, racionalizada. Porque aí vai haver uma melhor compreensão de tudo. Então não vai ser imposição, não vai ser dogma. Como que vinha a religião? Até na época, o catolicismo era muito mais predominante, né? E como que era? Dogma. O que é dogma? Dogma é verdade pronta. Você pega uma verdade pronta e leva e fala: ó, é isso aqui que é a verdade. Ah, mas não pode questionar. É a verdade inquestionável. Você entendendo ou não, aceitando ou não, é isso aí. Entendeu? Aí esse é um dos aspectos da religião, que através disso aí colocou uma série de questões nas pessoas, né? Inclusive medos. Agora não. Vamos questionar tudo? Vamos procurar saber o que está acontecendo? De onde que vêm essas ideias todas? Quais os meios que eu tenho para compreender isso? Né? E aí a gente vai realmente encontrando os meios para compreender, porque nós temos aqui o nosso laboratório. Toda casa espírita tem um laboratório. Aqui na quarta-feira a gente tem reunião de educação mediúnica, né? Tem a parte de estudo e depois tem a parte prática. Aí você vai lá para dentro do laboratório experimentar, descobrir as coisas, ver os espíritos se comunicando através dos médiuns, ver uma série de mudanças de comunicações, um médium que chega e de repente nós convidamos, todo ano a gente convida o Nestor e a Marília às vezes, né, para vir aqui. Às vezes é quando ela pode, viu, gente? Quando ela, não sei se é pode ou quer, mas vou deixar como pode, né? Aí a gente convida, eles vêm aqui. E especialmente o Nestor tem uma variedade muito grande de espíritos que se comunicam através dele. A gente vê o Nestor totalmente distante do Nestor,
E uma série de outras pessoas vêm e falam através do corpo dele, com voz, com gesto, com expressões, com palavreado completamente diferente. Aí você olha e fala, mas esse é o Nestor? Não, é o Baiano, por exemplo. Né? É o Pai Joaquim, eu nunca sei o nome do médico. Amantino. É o Amantino, português, sotaque português. Certo? E quantos outros? Quantos outros que surgem? E os conhecidos nossos da casa que já vieram, através dele, da Marília e de muitos outros. Então, tudo isso vai confirmando para nós essa continuação, essa certeza. Aí a doutrina vai dando aquelas respostas iniciais aqui, ó. No que nos transformamos? Nós somos aqui espíritos encarnados, nos transformamos em espíritos desencarnados. Ao deixar a Terra, para onde vamos? Nós vamos para um ambiente que nós chamamos, através dos princípios básicos da doutrina, de plano espiritual. E o plano espiritual, ele é a partir dos ambientes invisíveis que estão próximos de nós, até o infinito, podemos colocar assim. Mas a grande maioria de nós vai ficar no plano espiritual em torno da Terra. Plano espiritual porque é plano invisível. No plano espiritual as pessoas estão invisíveis, mas elas não deixaram de existir porque não estão sendo vistas por aqueles que ainda estão aqui no plano físico. Mas algumas pessoas que estão no plano físico conseguem ver as que estão no plano espiritual. Então, se a maioria de nós olhar para aqui e ver só o espaço vazio, e ver as paredes aqui, o quadro e tudo mais aqui, que é a parte material, outros, poucos, vão olhar para aqui e vão ver pessoas. Vão olhar para essa parte branca aqui e vai ver manifestações espirituais, quadros espirituais. É o médium que está vendo isso e vê com capacidade alguns de fazer uma descrição completa de quem está aqui, de chegar e ver uma pessoa, de repente tem alguém sentadinho naquela esquininha ali, tem? Alguém está vendo? Alguém sentado ali na esquininha? Tá não? Você não vê não? Tem, Júlia? Tem alguém sentado na esquininha aqui? Não? Ali naquela beiradinha ali, não tem não? Hã? Tem ou não tem? Mas pode ter, entendeu? Pode ter. Não, eu não estou afirmando, pode ter. Mas agora, tem gente que fala assim, tem. Entendeu? Como é que foi, Júlio, aquela vez que você veio a primeira vez? Eu já contei mais ou menos aqui. Ela me ligou, falou, ó, tem um espírito que está precisando ir lá no cantinho, pegar uma orientação, não é? Eu falei, tá, então vamos levar, né? Quer dizer, ela me ligou para falar isso, que tinha um espírito que estava com ela, que ela estava tendo contato com esse espírito, e ela precisava de orientação. Aí ela falou, vamos levar ele lá no cantinho para ele pegar a orientação? Vamos levar. Aí fui lá buscar, aí falei, e o espírito? Está aí? Vai? Ah, vai. Está indo. Ainda perguntei, né, é homem ou mulher? Ela falou, não sei ainda, é espírito. Você já não estava vendo claramente, né? Aí viemos para o cantinho. Aí chegou aqui no cantinho, e aí? Veio? Veio, está aqui. Você quer conversar com alguém? Não, quem veio pegar a orientação é o espírito. Aí quando chegou aqui dentro, que ela viu que era mulher, né? Aí deixou o espírito aqui na volta, falei, e aí? Falou, ficou lá para ser orientado. Certo? Então, aí, quem não tem o conhecimento espírita ou a experiência espírita, vai falar, essa menina está viajando, né? Mas quem já tem esse conhecimento, fala, não, é verdade, é possível, é real isso. Tem várias pessoas que agem assim. Né? A menina que era a cunhada do Cláudio, o Cláudio acabou de falar aqui do Evangelho, ela veio um dia aqui, depois de muito rodar, um dia falou com o Cláudio, ele namorava com a irmã dela, falou com o Cláudio que tinha umas visões. Mas como que eram as visões?
o espírito sentava do lado dela no ônibus, conversava com ela, ela trocava vários papos com o espírito, com outros, com vários. Então ela tinha maior intimidade com eles. Mas a orientação que ela tinha era mais católica, então podia ser o demônio, né? Ou coisa parecida. Mas ela não concordava, porque eles não falavam mal, não faziam mal, nem nada. Até que ela comentou com o Cláudio, o Cláudio chamou para ela vir aqui. Ela veio. Ela chegou aqui e ficou encantada, porque ela descobriu aqui na reunião de quarta-feira que tinha pessoas que tinham as mesmas visões que ela, tinham os mesmos sentimentos, as mesmas coisas que aconteciam com ela, aconteciam com as pessoas também aqui. Ela não conhecia ninguém que tivesse esse tipo de coisa, né? Então tudo isso vai consolidando a ideia da continuidade. Esse é o grande objetivo, a gente saber da continuidade. E quem quiser ler, e eu acho que deve querer, o livro Céu e Inferno, no livro Céu e Inferno, no capítulo 1º da segunda parte do livro, ele é dividido em duas partes, no capítulo 1º da segunda parte, tem aqui a transição, que é a passagem do mundo material para o mundo espiritual. Fala assim, a confiança na existência da vida futura não exclui as apreensões pela transição desta vida para a outra. Muitas pessoas não temem propriamente a morte. O que temem é o momento da transição. Sofremos ou não ao fazer esta passagem. É isso que as inquieta, e com tanto mais razão, quanto ninguém pode escapar a este momento. Podemos deixar de fazer qualquer outra viagem, mas quanto a esta, tanto os ricos quanto os pobres terão de fazê-la. E se ela for dolorosa, nem a posição e nem a fortuna poderiam suavizar a sua amargura. Aí, nesse primeiro capítulo, ele vai falar da transição, nos vários detalhes da transição. A partir do segundo capítulo, ele começa a fazer uma espécie de entrevista com os espíritos. Nessa entrevista, o primeiro caso, olha só, esse é muito interessante, eu sempre gosto de trazer esse caso. É o capítulo 2, chama Espíritos Felizes. Esse espírito feliz aqui, o nome dele era, o primeiro, né? Era o senhor Sanson. O Sanson, ele era um antigo membro da Sociedade Espírita de Paris. Ele era membro da Sociedade Espírita de Paris. Que começou no Espiritismo lá bem do início. Conviveu lá com Kardec e tudo mais. Ele morreu no dia 21 de abril de 1862. Após um ano de cruéis padecimentos. Prevendo seu fim, ele havia dirigido ao presidente da sociedade, que era o Kardec, uma carta contendo a seguinte passagem. Eu não vou ler tudo, não, depois vocês, por favor, peguem o livro aí e leiam, né? Mas eu vou só resumir, que falou assim, na passagem ele pede que assim que ele desencarnasse, então ele tinha total consciência que ia desencarnar, estava extremamente tranquilo em relação a isso, a ponto de pedir que ele fosse evocado o mais rápido possível, de acordo com a permissão de Deus, é claro, para fazer uma experiência do tempo que levaria para a primeira manifestação de um espírito nessas condições. E assim foi feito. Ele desencarnou e logo depois da desencarnação dele foi feita a primeira evocação. Dia 23 de abril de 1862. Ele desencarnou no dia 21 de abril de 1862. No dia 23, na Câmara Mortuária, evocação. Atendo ao vosso chamado para cumprir a minha promessa. Meu caro senhor Sanson, cumprimos um dever e sentimos um prazer ao vos evocar o mais cedo possível após a vossa morte, como era do vosso desejo.
Aí ele responde: é uma graça especial de Deus que permite ao meu espírito poder comunicar-se. Agradeço a vossa boa vontade, mas estou fraco e tremo. Sofrestes tanto que podemos, segundo penso, perguntar como estáis agora. Sentis ainda as vossas dores? O que sentis ao comparar a vossa situação presente com a de há 2 dias? A resposta que ele dá: minha situação é bem feliz, pois nada sinto de minhas antigas dores. Estou recuperado e renovado, como costumais dizer. A transição da vida terrena para a vida espiritual devia me tornar tudo incompreensível de início, pois às vezes permanecemos muitos dias sem recobrar a lucidez. Mas antes de morrer, fiz uma prece a Deus pedindo-lhe que me permitisse falar aos que quero bem. E Deus me ouviu. Quanto tempo levastes para recobrar a lucidez mental? 8 horas. Então, com 8 horas, ele estava se sentindo acordado e lúcido. Deus, repito, me havia dado uma prova da sua bondade. Julgou-me bastante digno e jamais poderei agradecer-lhe como devo. Estais bem certo de não pertencer mais ao nosso mundo, como o contestastes? Ele falou: claro que não sou mais do vosso mundo, mas estarei sempre perto de vós para vos proteger e vos sustentar na pregação da caridade e da abnegação que orientaram a minha vida. Além disso, ensinarei a verdadeira fé, a fé espírita, que deve elevar a crença do justo e do bom. Numa palavra, sinto-me forte, bastante forte. Aí já era um outro momento, né? Numa palavra, estou transformado. Não reconhecereis mais o velho inseguro que devia afastar-se de tudo, abandonando qualquer prazer e alegria. Sou espírito. Minha pátria é o espaço, e o meu futuro é Deus que irradia pela imensidade. Queria muito falar aos meus filhos para lhes ensinar o que eles sempre mostraram má vontade de acreditar. Aí seja um outro departamento, né? Que efeito vos produz a visão do vosso corpo aqui ao lado? Quer dizer, o corpo não tinha nem sido enterrado ainda, né? Que efeito vos produz a visão do vosso corpo aqui ao lado? Meu corpo, pobre e mísero despojo, tens de voltar à poeira, mas guardo comigo a boa lembrança de todos os que me estimaram quando encarnado. Olho esta pobre carne deformada que foi a habitação do meu espírito e a prova de tantos anos. Obrigado, meu pobre corpo. Purificaste o meu espírito. O sofrimento 10 vezes santo proporcionou-me boa recompensa, pois encontro tão depressa a possibilidade de falar-vos. Conservastes as vossas ideias até o último instante? Sim, meu espírito. Gente, na tradução, a gente já está tentando modernizar isso, né? Porque ele fala o tempo todo, meu espírito, né? E a gente tem trabalhado a mudança dessa expressão. Porque nós não temos espírito, nós somos. Mas, na época, estava tudo bem no começo, então usava as expressões que eram mais comuns naquele momento, né? Então hoje ele fala assim, sim, eu conservo essas faculdades. Eu poderia falar dele como espírito. Perdi a visão, mas pressentia. Toda a minha vida se desenrolou na minha memória
e a minha última lembrança, meu derradeiro pedido foi o de poder falar convosco como faço. Depois pedi a Deus para vos proteger, a fim de que o sonho da minha vida se realizasse. Tivestes consciência do momento em que o vosso corpo dava o último suspiro? O que se passou convosco neste momento? Que sensações experimentastes? Aí ele responde: a vida se extingue e a vista, ou antes, a vista do espírito se apaga. Encontra-se o vácuo, o desconhecido, e, levado por não sei que sortilégio, a gente se encontra num mundo onde tudo é alegria e grandeza. Eu não sentia mais, não dava mais conta de mim mesmo, e não obstante, uma inefável felicidade me envolvia. Não me sentia mais, ou não sentia mais, o aguilhão da dor. Tende ciência do que me propôs a ler no vosso túmulo? Aí foi um testinho, né? O Kardec perguntou para ele se ele tinha ciência do que ele tinha pedido que fosse lido no túmulo. Ele falou assim: pronunciadas as primeiras palavras, o Espírito respondeu, antes que eu acabasse a leitura. Respondeu também, sem que nada lhe perguntassem, ao que discutiam os assistentes sobre a conveniência de se ler a sua comunicação no cemitério, em virtude da presença de pessoas que poderiam ou não participar das suas opiniões. Aí ele responde, ó meu amigo, eu sei, pois já estive ontem convosco, como já estive hoje. Minha satisfação é muito grande. Obrigado, obrigado. Falai para que possam me compreender e vos apreciar. Nada temais, pois todos respeitam a morte. Falai, pois, para que os incrédulos adquiram a fé. Adeus. Falai, coragem, confiança, que possam os meus filhos converter-se a uma crença tão honrosa. E durante a cerimônia, para finalizar, né? A cerimônia do cemitério, ele ditou as palavras: que a morte não mais vos atemorize, meus amigos. Ela é para vós apenas uma etapa, se tiverdes sabido viver bem. É uma felicidade se a tiverdes merecido dignamente, cumprindo bem as vossas provas. Repito-vos, coragem e boa vontade. Não deis mais do que um medíocre valor aos bens terrenos e sereis recompensados. Não se pode gozar muito sem roubar o bem-estar dos outros, praticando moralmente um imenso mal, que a terra me seja leve. Certo? Sanson, Sociedade Espírita de Paris. Depois teve outras evocações dele, outras manifestações. Aqui tem 11 capítulos, 11, né? Só sobre essas entrevistas. Aí vai, todas assim? Não. Tem suicida, aí vem os espíritos endurecidos, mas que se manifestaram e falaram o que estava acontecendo com eles. A condição de sofrimento. Alguns, tipo pessoa, tem um que é o mendigo, que foi entrevistado também, falou da história dele, falou do passado, por que ele viveu naquela condição. Mas o que é importante aqui? A confirmação da continuidade. Com a confirmação, pela lembrança que a pessoa traz através do médium, de coisas que às vezes só ele sabia. Hoje, nós, 200 anos quase, né, depois desse primeiro momento aqui, nós temos hoje uma infinidade de comprovações desse tipo. As cartas que o Chico recebia em Uberaba
Foram cartas extremamente reveladoras. Tinha um especialista em identificação de assinatura, né? Parece em Goiás. Uma das cartas do Chico, de que uma pessoa escreveu a carta e assinou, foi levado para essa pessoa, para esse especialista, e ele comparou a letra e a assinatura, falou que estava quase 100% igual. Porque não existe você assinar 2 vezes e ficar tudo igualzinho, certo? Então, ele pegou a assinatura dele encarnados e depois de desencarnado, e foi confirmado. No filme, aquele que tem lá o Tony Ramos, eu não me lembro o nome do filme, mas o Tony Ramos era pai de um menino que foi assassinado pelo outro, né? Foi um acidente. E o que atirou faz uma carta explicando o que tinha acontecido, né? Aliás, o que recebeu, o que morreu, né? Que era o filho do Tony Ramos e da... Como é que chama a menina lá? Cristiano Torlando, está por dentro. Então, olha só, a carta veio trazendo detalhes, como muitas outras, que só os pais sabiam. Ninguém mais sabia. Mas é claro, então, essas cartas foram reveladoras. O Tony Ramos, no papel lá, ele era materialista, ele era ateu. E ele foi prestar o depoimento lá em juízo, confirmando a seriedade da carta e a realidade das revelações que foram apresentadas através da carta, e isso inocentou o que tinha provocado o acidente. Certo? E quando perguntaram para ele se ele era espírita, né, ou se tinha religião, ele falou: sou ateu. Então não era, ali não era religião. Sim? E mesmo o juiz lá, o advogado, não sei, quando ele está na máquina, ele tem porque ele sai de si, ele entra em transe. Isso. No filme? Acho que é as mães do Chico. As mães. Não. É o Chico Xavier? Chico Xavier. Eu acho que nas mães não é não. Nas mães não, é Chico Xavier. Eu acho que é isso mesmo. Eu considerei esse filme o melhor. Desses filmes todos que tem aí, eu considerei esse o melhor. Eu acho que é isso mesmo, Chico Xavier. Eu achei muito bom. Tem principalmente esse caso aí, né? E muitos outros casos que surgiram. Então hoje nós temos um material muito grande, muito bom, que não tem como, quem pegar e ler a sério, não tem como você recusar essa possibilidade. Mas é claro, eu já tive uma experiência com uma pessoa que foi lá no Chico, tá? Foi levar 2 pessoas, 2 senhoras lá, para receber uma carta, tá? Uma possível carta, de uma jovem que tinha desencarnado e que a mãe e a outra pessoa lá, que eu não me lembro, mas nem quem é direito, foram lá no Chico para pedir notícia. Receberam a carta com uma série de detalhes que só a família sabia. Mas a pessoa que foi levá-las, e foi essa pessoa que falou para mim, essa pessoa desviou tudo. Essa pessoa falou para mim que o Espiritismo era uma farsa e que o Chico Xavier era um farsante. Eu ouvi isso ao vivo, assim. Ele era um farsante, que lá tinha todo um esquema para enrolar essas pessoas todas que iam lá. Eu estou falando isso, claro que eu não vou citar nome, para a gente entender que tem o outro lado também, que tem a outra visão daqueles que não querem compreender. Estava escrito aqui, ó: graças vos dou, ó Pai, por não terdes revelado essas coisas aos doutos e aos prudentes, e sim aos simples
e aos pequenos, né, que estavam aqui. Certo? Então, essa é a graça que os simples recebem. E que aqueles que acham que já são muito grandes, já são muito poderosos, muito conhecedores, não terão a graça ainda, não porque a revelação não esteja à disposição. Porque eles não querem se convencer. Então, essa pessoa entendeu que, quando as pessoas que estavam com ele foram preencher a ficha, porque lá preenche só uma ficha, né? Dá o nome da pessoa, alguns detalhes, como a gente faz aqui na psicografia, aqui, né? Então deram o nome lá, e o resto, claro, foi a comunicação da pessoa. Veio a carta completinha, com uma série de detalhes, aí essa pessoa entendeu que eles tinham feito perguntas antes e que as pessoas que foram entrevistadas, no caso, fizeram revelações sem perceber e depois as revelações apareceram na carta. Entendeu? Então tem muita gente que acreditou assim. Tem vários casos do Chico de pessoas que vieram fazer testes com ele para provar que isso aí não tinha nada a ver. Então é claro que vai ter isso. Agora, quem pegar, ler, estudar mesmo, seriamente, esquece a questão de religião. Trata com a questão filosófica ou até científica. Hoje nós temos muito material não para provar 100% cientificamente, mas para tirar deduções muito claras e muito concretas a respeito. Né? Você quer falar? A espiritualidade do benfeitor, ela não tem assim uma forma, um jeito de fazer esse povo crer, não? Não. Foi exatamente o que foi falado aqui no Evangelho. Não. Os espíritos não têm interesse nenhum em nos fazer acreditar em nada. Eles não têm interesse. Por quê? O Espiritismo, uma das características do Espiritismo é não ter nenhuma necessidade, nenhuma intenção de encher as casas. A proposta do Kardec não era de casa cheia, e não cheia com quantidade, mas com qualidade. O crescimento do Espiritismo deixou ele surpreso, que não tinha aquela expectativa daquele crescimento todo que aconteceu com ele ainda. Mas veja bem, somos espíritos encarnados. Sim. Né? Temos lá a condição de ver, de sentir em todos, uns em maior ou menor grau. Digo assim, porque é uma coisa tão natural e lógica, essa questão da reencarnação, da imortalidade da alma, etc., que não dá para entender que uma pessoa extremamente inteligente, um cientista, um botânico, por exemplo, não entenda que isso é um processo natural. Então, eles podem estar a menos de um passo dessa realidade. Aí, por isso eu perguntei, como que a espiritualidade superior poderia ajudar as pessoas que até podem estar mais próximas a essa realidade? Conduzindo-as a uma pequena dor, que ela precisa buscar a solução para essa dor num centro espírita. Esse é um dos. Sim. A grande maioria. A grande maioria. Essa pergunta dela, o próprio Kardec fez. O próprio item 10 do capítulo 7 do Evangelho tem essa resposta, e na questão 802 do Livro dos Espíritos, ele faz a pergunta e o Espiritário responde. Então não há assim, essa preocupação. Você quer ver o nosso exemplo? Com quantos anos de idade você veio para o Espiritismo? Não fala isso comigo. Já tem muito tempo, eu sei. Tá, vamos supor então. Vamos imaginar assim, com 35. Não, essa é uma suposição. Na verdade, eu comecei a namorar a doutrina na década de 80, viu, gente? Tá. Não tinha nascido. Não tinha nem nascido ainda. Mas fui parar na doutrina espírita com mais de 55 anos. Tá. Então, aí a pergunta, por que você não veio antes?
comprometimento com família, com a igreja, lá onde eu trabalhava, né? Aquela questão de bem conviver, os pais muito idosos, e espiritismo para eles era uma coisa que você disse no seu uma reunião anterior. Isso. Era coisa que não podia nem falar. Agora me conta, como que você veio? Como que eu? Por um acontecimento esquisito. Como é que você chegou aqui? Sim, por interesse, por sempre acreditar. Porque tinha uma dor. Porque tinha uma dor. Eu tinha? Tinha. Não sabia. Não. Você não veio por você? Eu não vim por mim? Não. Você veio trazer sua sobrinha. Não. Eu sei disso. Não, eu vim primeiro. Depois é que ela veio. Foi depois? Foi bem depois. Tá. Mas um dia você falou para mim que veio, trouxe a sua sobrinha e não entendi por que você ia continuar aqui. Entendeu? Então, não, eu estou só aproveitando o seu exemplo para a gente ver o seguinte: os nossos exemplos são esses. Quando é que nós viemos? E por que não viemos antes? A gente tinha conhecimento a respeito? Tinha. Mas por que não veio antes? Não estava na hora, não era a hora. Então, quando é a hora, a pessoa é conduzida. Quando eu vim, o meu irmão, recentemente até que revelou isso para mim, o meu irmão estava frequentando um centro de Umbanda, já há algum tempo. Já li e tal, e eu li alguma coisa muito raramente. E ele disse que precisava, queria me convidar para vir, mas não sabia como me abordar para me chamar para vir no centro espírita com ele. Certo? Aí disse ele que preparou um tempão, leu um monte de coisa, pesquisou as possíveis perguntas que eu faria para ele me responder as perguntas no dia que ele me convidasse. Ele ficou um tempão preparando, o Elísio. Ele disse que ficou um tempão se preparando para me convidar para vir no centro. Com as respostas, as possíveis respostas às minhas perguntas na ponta da língua. Entendeu? Aí um dia chegou para mim, aqui, eu estou frequentando um centro aí ali no Padre Eustáquio. Você quer ir lá comigo? Eu falei, quero. Que dia que é? Falei, na terça-feira, às 8 da noite. Eu falei, tá bom, me dá o endereço que eu vou. Aí há pouco tempo ele falou comigo, foi uma maior frustração, né? Porque eu não perguntei nada. Eu não perguntei nada para ele. Eu simplesmente falei, vou, e vim. E vim e fiquei. Vim, até andei lendo algumas coisas, né? Entenderam? Então, cada um vem de um jeito. Raramente a gente chegou aqui sem dor. E parece que é o melhor caminho mesmo. Porque é a dor que nos humilha, que nos torna humildes. Entendeu? E quando essa humildade forçada, dolorosa, doída vem, aí a gente vai procurar um recurso que é o que parece, que é apresentado para nós às vezes de uma forma um pouquinho mais lógica e mais de acordo com a nossa necessidade daquele momento. A gente vem. Aí se for pegar a história de cada um aqui, que veio, quando veio, como veio, nós vamos sempre achar uma dor em torno. Certo? E vem pela dor, né? Hein? A maioria. A grande maioria. Não, às vezes não uma dor assim, tão aparente. Dor moral, às vezes. Então é uma dor, uma dor menor, mas é uma dor, né? Eu, por exemplo, fui uma dor muito grande, certo? Eu tive uma úlcera, operei dessa úlcera, e desde a úlcera piorou. E que aí Carlinhos descobriu um centro de Umbanda lá na Concórdia, aí nós fomos lá, o espírito me atendeu lá fora, nós vamos te curar, mas você vai ter uma missão muito grande, um compromisso para conosco. E realmente eu já saí de lá, eu estava arrotando quem estava por perto
sair de perto, que dá um mau cheiro. O médico falou, olha, não tem mais jeito. E não é que com o tratamento de lá eu comecei a frequentar, aí conheci uma prima de caminho, vamos lá no cantinho, dá o cantinho muito bom e tal. Fomos ao cantinho e ficamos, né, por esse tempo todo, né? Isso. Então cada um tem um jeito. Você quer contar como você veio? Não há. É? Você quer contar? Então conte. Meu pai faleceu há 3 anos, pouco atrás. E os meus pais sempre foram muito católicos, né? Eu estou com vergonha de falar. Não, pode ficar tranquilo. Mas eu vou falar. Pode falar, não tem problema não. A minha mãe falava assim, a minha esposa está mexendo com negócio de espiritismo. Sim. Isso era um caso porque eles eram juntos. A mãe dela era irmã do Nestor. Aí, na hora do sepultamento, né, eu estava perto do caixão, então diversas pessoas chegam para te cumprimentar, né, para desejar que você esteja bem, para se colocar as obras, para dar um apoio, amigos. Isso. Exatamente. Diversas pessoas te passam e tal. E o Cláudio, o Tino, chegaram, me abraçaram. Mas o Tino tinha muito mais do que um abraço, ele tinha um relatório completo. Eu fiquei olhando e falei, nossa, meu Deus. Ele tinha um relatório completo, assim, para me passar o que estava acontecendo. E no dia seguinte, eu falei, aí eu não sei eu nem sei te falar como que eu fiquei sabendo que dia que era a reunião, que horas que era a reunião, e como que eu cheguei aqui na semana seguinte. Aí eu nem eu sei explicar mais, eu sei que eu vi uma vez, se eu não tiver Eu falei para ela falar, porque o pai dela é o que doou aqui para nós. Né? Ele era cunhado do Nestor. Foi ele que doou o galpão embaixo e o terreno aqui foi o pai dela que doou. Então, ele doou em 1989. Em 1990, nós inauguramos, foi 88, 89, por aí. Em 1990, nós inauguramos aqui, no dia 3 de setembro de 90, inauguramos aqui. Nós estamos sem lugar. Isso, exatamente. Aí, o Francisco, eu nunca vi ele aqui. E nunca vi nenhum dos familiares dele aqui. Então, todos sabiam. Só completando um pouquinho, tá? Eles sabiam do centro. Né? Ele deve ter vindo aqui em outros momentos, não nas reuniões, pelo menos eu nunca vi. Né? Mas, então, aí depois ele desencarnou, primeiro sua mãe, né? Foi primeiro ele? Então ele desencarnou, aí eu estou falando com ela, porque um dia ela já me contou isso e não foi confidencial, né? Porque diz que o Nestor chegou para ela e falou para ela da situação dele. Seu pai está bem, já foi recebido, está sendo ajudado lá pelos amigos lá do cantinho. E diz, pode ficar tranquilo que está tudo bem com ele, que ele vai ser ajudado, vai ser bem conduzido. Certo? Aí foi uma certa curiosidade que te trouxe, somada com a dor. Eu acho que o principal é a dor. Principalmente a dor. Por quê? É a dor que foi parcialmente consolada pela palavra de uma outra pessoa, que é da família e tudo mais, mas aí vem aquela necessidade de buscar uma confirmação natural, não é consciente às vezes. Aí, isso é geral. Cada um de nós aqui tem uma história, eu sei algumas histórias aqui, entendeu? De pessoas que vieram, sei a minha, sei de alguns que vieram, da época que vieram. E cada um veio de um jeito. A grande maioria, pelo menos, teve dor. E tem aquelas dores, coincidência, né?
Ah, vamos lá visitar minha mãe, né? Minha mãe está muito doente, né? Aí nós fomos visitar a mãe, chegamos lá, a tia também estava, né? Dulce. É. Aí visitamos a mãe, deu uma geral. Um dia convidamos uma figurinha aqui, ó. Vamos lá conhecer o cantinho, vamos lá, a gente vai fazer uma visita e tal, depois vamos lá para você conhecer. Está aqui, uns 40 anos. Uai, ou mais. É muito tempo, minha filha. Entenderam? Então, cada um tem uma história. Essa história, eu estou aproveitando este momento aqui da finalização deste capítulo, que nós vamos entrar no outro capítulo. A semana que vem vai ser especial? Comemorativo. Ah, tá. Então, a semana que vem não estarei aqui na comemorativa. Aqui. Não, aqui. Quem vai falar? Vai ser o Delano? É? Então, eu vou estar aqui, aí, não aqui, tá? Mas aí, nós vamos entrar no capítulo 3, que é o retorno da vida corpórea à vida espiritual. E esse é um momento em que eu estou aproveitando. Eu não planejei isso não, tá, gente? Já tem coisa que acontece na hora aqui. O meu planejamento era finalizar a leitura lá e vir entrar no 3º capítulo. Mas aí surgiu essas ideias todas aí. Para que a gente tenha condição de até de avaliar a nossa vinda, a nossa permanência, como foi antes de vir, como viemos, como estamos aqui, o que aconteceu depois, quais as respostas que nós não tínhamos antes e temos agora. Tudo isso é importante para avaliar a importância da nossa estadia ou não aqui no Espiritismo. Para ser um incentivo para nós também, para continuar, porque nós estamos tratando aqui da nossa vida eterna. E para tratar da nossa vida eterna, nós precisamos de base, de orientações agora, presentes, confirmadas. São confirmadas através desses depoimentos todos. E, especialmente, através das mudanças que aconteceram na nossa vida depois que nós viemos. Ou não, né? O João já estava no Espiritismo, por exemplo, né? Mas sabe como é que o João veio para o Cantinho? A campanha do Quiro do Cantinho passou na casa do João, ele morava logo do outro lado ali. Ele não estava em casa, deixaram, né, que eu não sei se eu estava nesse dia, deixou uma mensagem na Caixa do Correio, né, João? Deixou a mensagem na Caixa do Correio, o João foi, pegou a mensagem na Caixa do Correio lá, achou interessante, tinha um centro aqui pertinho, já conhecia, estava vindo de Uberaba, veio para o Cantinho, 1991, mais ou menos? É porque eu não conhecia as casas espíritas aqui, então, assim que eu concluí as transferências dos filhos do colégio, né, eu resolvi tudo, falei, agora eu vou olhar, vou o meu espírito para poder ter a relação das casas e as localizações para poder olhar uma para frequentar. Aí eu achei a mensagem da coisa do quilo lá em casa, eu falei, vai nova categoria aqui. Aí veio, 1991 está aqui até hoje. Só sai daqui morto, né, João? Oi? Só sai daqui morto. Nem assim, né? Nem assim, né? Então, ó, é interessante as histórias, né? Os motivos que a gente teve para vir. Então, vamos imaginar, nós temos um recreio hoje entre um estudo, a finalização de um estudo e o começo do próximo. Tá? Vai ser só o mês que vem, né? Porque hoje é 10, 17, 24 já vai ser especial. Vai ser no 1º de julho, então. Aí nós vamos, então, no capítulo 3 do Livro dos Espíritos, a partir da questão 149, retorno da vida corpórea à vida espiritual. Vai falar da morte. A alma após a morte, aí vai. E eu queria, então, finalizar hoje com o poema da gratidão, que é uma afirmação da nossa crença na imortalidade. Esse poema é trazido pela Amélia Rodrigues, né? E é o que foi mais recitado pelo Divaldo no final das palestras dele. Tem 2.
Tem um que eu leio de vez em quando também aí. Aquele eu peguei de uma palestra que ele fez quando ele recebeu o título de cidadão honorário de Belo Horizonte. Esse aqui foi em diversas palestras. Essa especialmente foi em Buenos Aires, na Argentina, em novembro de 62. Eu não estava lá. Já vai ser a nossa prece, então, de agradecimento, a nossa prece final, né? Muito obrigado, Senhor, pelo que me deste, pelo que me dás. Muito obrigado pelo pão, pelo ar, pela paz. Muito obrigado pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar. Que acompanham a ave fagueira que corre ligeira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver o meu amor. Diante da minha visão, pelos cegos formulo uma oração. Eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, as lágrimas que choram os olhos do mundo inteiro. Diante de minha capacidade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir. Eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles também ouvirão. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que canta, que ensina, que alfabetiza, que canta uma oração e teu nome profere com sentido e emoção. Diante da minha melodia, quero te rogar pelos que sofrem de afasia, pelos que não cantam de noite e não falam de dia. Eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles também cantarão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que oram, que semeiam, que agasalham. Mãos de amor, mãos de caridade, de solidariedade, mãos que apertam mãos, mãos de poesia, de cirurgia, de sinfonia, de psicografias, mãos que acalentam a velhice, a dor e o desamor, mãos que acolhem ao seio o corpo de um filho alheio, sem receio. Pelos meus pés, que me levam a andar sem reclamar, muito obrigado, Senhor, porque posso bailar. Olho para a terra e vejo amputados, marcados, desesperados, paralisados, e eu posso andar. Oro por eles. Eu sei que depois dessa expiação, na outra vida, eles também bailarão. Muito obrigado, Senhor, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não importa se este lar é uma mansão, um bangalô, seja lá o que for. O importante é que dentro dele exista amor. O amor de pai, de mãe, de marido, de esposa, de filho, de irmão. De alguém que lhe estenda a mão, mesmo que seja o amor de um cão, pois é tão triste viver na solidão. Mas se não tiver ninguém para me amar, um teto para me acolher, uma cama para me deitar, mesmo assim não reclamarei, nem blasfemarei. Simplesmente direi, obrigado, Senhor, porque nasci. Obrigado, Senhor, porque creio em Ti. Pelo Teu amor, obrigado, Senhor. Obrigado a vocês.